E, gente, 2018, ano eleitoral, né? E eu aqui conversando com a minha irmã agorinha. E a gente falava sobre a nossa responsabilidade como cristãos, né? Frente às questões políticas, sobretudo como brasileiros, né? A nossa responsabilidade como cristão, como cidadão do céu, mas como cidadão civil, que tem obrigação de votar. E se nós temos obrigação de votar, aquela conversa fiada de que religião e política não se mistura, ou pior ainda, que a gente não se discute, isso é balela, isso é papo furado para tirar os cristãos do meio da discussão. O que seria um erro se nós aceitássemos isso. Mas a questão qual é o nosso lugar nessa questão política? Qual é o lugar do cristão quando se fala de política? Por que eu e várias outras pessoas temos sempre batido naquela tecla de que o cristão, ele não existe a menor possibilidade de um cristão ser socialista, de um cristão ser comunista? Se alguém disser para você assim, que é comunista e é cristão, que é socialista e é cristão, que é feminista e é cristão, ou qualquer outro movimento que esteja estritamente ligado a um viés ideológico de esquerda, desconsidere completamente. Você não precisa confiar nessa pessoa. Você tem a opção de fazer com que essa pessoa tenha conhecimento daquilo que você tem, ou você deixa pra lá. Agora, digno de confiança, uma pessoa dessa jamais vai ser. Por quê? Porque o cristão, ele precisa, e é muito difícil, aprender a depender de Deus. Um cristão vive na dependência de Deus. E nós entendemos que tudo que Deus fez foi bom. Agora, o homem, ele usou da sua liberdade, daquela liberdade que Deus o deu, para fazer o quê? Para fazer escolhas. E todas as escolhas na nossa vida, elas têm consequência. Sejam boas ou sejam ruins. Escolha sempre vai vir com uma consequência. E a consequência, a escolha é nossa. Então a responsabilidade sobre aquilo que acontece conosco é nossa em primeiro lugar. Então, quando uma pessoa se diz cristão e ele entra de cabeça numa ideologia que defende um sistema de governo que acha que vai promover a justiça social, que vai acabar com as desigualdades, que vai colocar comida na mesa do pobre e várias outras coisas, quando um cristão aceita esse tipo de discurso, esse tipo de ideologia, ele está dizendo que, primeiro, Deus fez tudo muito ruim, Deus não soube fazer as coisas. A desigualdade que existe no mundo, seja ela qual tipo que for, quer dizer, Deus não sabe fazer as coisas, Deus é injusto. Quando a gente aceita e acha que quem vai resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, sobretudo os pessoais, é o homem, a gente está dizendo que o homem, o ser humano, ele é melhor do que Deus. Porque quando você confia em Deus, você sabe que Deus cuida de você. É Deus quem te guarda. É Deus quem coloca, que te dá saúde para trabalhar e que faz multiplicar o alimento da tua mesa. É Deus. Se existe diferença, Deus quis. Tanto é que existe gente branca, existe gente negra, existe gente de olho puxado, existe gente de cabelo enroladinho, existe gente de cabelo liso. Eu poderia até usar outras palavras, mas se eu usar outras palavras aqui, daqui a pouco eu vou ser taxada de nomes, né, como preconceituosa e coisa desse tipo, não é? Por quê? Porque existem pessoas que estão comprando essa ideia socialista, aceitando esse monte de engano, esse monte de lixo, que nada mais é do que conversa fiada do diabo. Literalmente, não, é pessoas, eu sei que são pessoas, é uma forma de falar
para ver o nível que se coloca esse tipo de ideologia. Sem contar que comunismo ou socialismo tem como principal inimigo, literalmente, Deus, o cristianismo e todos os seus ensinamentos. Porque o cristianismo, ele barra em muito o processo de desenvolvimento dessa ideologia. Porque é uma ideologia má, é uma ideologia perversa. Porque quando uma pessoa acredita mesmo que ela é capaz de fazer justiça melhor do que Deus, essa pessoa não passa de uma pessoa arrogante, completamente arrogante. Porque a justiça que o homem pratica é trapo de imundícia. A justiça que uma pessoa pratica, ela sempre vai ser em detrimento de uma pessoa, ela vai cometer injustiça com outra. E o sistema socialista, o comunismo, essa ideologia é desse jeito que age. Querem promover uma suposta justiça com classes que são divididas por esse mesmo sistema. E quando vem defender essas castas, vai literalmente contra o direito de outras castas. É sempre assim que funciona. Se nós não aprendermos a ver a nossa sociedade como um todo e a respeitar ou brigarmos para que as nossas leis, de fato, elas sejam cumpridas, toda essa conversa fiada de socialismo e de comunismo que tem sido pregado no nosso país há mais de 50 anos, só vai fazer uma coisa, vai nos conduzir literalmente para a lama e para o cativeiro. É assim que nós estamos sendo conduzidos, para o cativeiro, porque não há a menor solução em nada a não ser em Deus. E toda pessoa que coloca qualquer coisa, inclusive sistema político, acima de Deus, essa pessoa não é digna da nossa confiança quando se trata de governo, quando se trata de liderança. Nós, cristãos, nós fomos colocados aqui no mundo para ser sal e para ser luz. Nós temos a obrigação moral e espiritual de nos destacarmos na sociedade, não para mandar, desmandar ou acharmos que nós somos mais do que qualquer um. Não é isso. Nós temos uma função para desempenhar. Nós temos um papel para desempenhar, para trazer equilíbrio. O sal salga, dá gosto, dá sabor. A luz clareia e mostra o caminho. Você pode pegar uma cidade inteira no escuro, no breu. Se você tiver uma luzinha em cima de uma montanhazinha lá, aquilo ali vai ser um farol. A pessoa vai ter uma direção. O poder que tem a luz é muito maior do que as trevas. E nós somos muitos. Agora, onde é que nós estamos? No Brasil. Os cristãos no Brasil estão aonde? Estão fazendo o quê? Porque o nosso país está caminhando por uma desgraceira sem fim. Violência só aumenta, imoralidade só aumenta, injustiça, claro, é fruto de tudo isso, só aumenta. E qual tem sido o nosso papel no meio de tudo isso? Reclamar, acreditar em homens com promessas ridículas, só orar. A oração tem em muitos seus efeitos, é verdade. E é necessária, é mais do que necessária. Mas já passou da hora do cristão entender o contexto político que está vivendo, se interessar por política, orar, agir, brilhar, salgar, enfim, assumir a postura que Deus nos chamou para assumir nessa terra. Nós temos que fazer diferença. Nós não temos só que ir lá e colocar um voto na urna e eleger uma pessoa para isso, para aquilo outro. Nós temos que fazer as coisas aqui de onde a gente está. Porque é onde a gente está que as mudanças começam. As mudanças começam em nós, começam em volta de nós, começam da gente para frente e depois vai surtir efeito em outros lugares. Fica aí uma coisa para se pensar, para se meditar. Não existe
vocês têm que fazer uma escolha. Quem se diz cristão e está defendendo bandeira vermelha, quem se diz cristão e está defendendo ideologia de feminismo, comunismo, racismo, gaysismo e todos os ismos que surgem aí no dia a dia, ideologicamente da esquerda, né, fruto ideológico de esquerda, precisa se decidir. Já passou da hora. 2018 é um ano de definição. Ou nós vamos iniciar um processo de libertação e sair dessa alienação mental produzida pela esquerda no nosso país há mais de 50 anos, ou nós vamos literalmente para o cativeiro. Esse ano vão ser o momento da definição. Vai acontecer alguma coisa. Então nós vamos saber se nós vamos estar criando uma ponte, uma situação para a gente caminhar, continuar caminhando, ou se esse ano a gente vai pro sal, a gente vai pro limbo, literalmente. Não existe cristão comunista, não existe cristão socialista. Ou você é cristão, ou você depende de Deus, ou você dá crédito para os homens e passa a depender só dos homens. As duas coisas não dá para fazer. Não existe justiça humana, não existe nenhuma justiça senão a justiça de Deus. Todas as outras são consequências. A justiça do homem é lixo. É lixo e só produz mais lixo. Fica a dica.